Testando. E aí, pessoal? Tô escutando bem aí? Quem for entrando, dá um joinha aí pra nós. Legal, o Luana tá online. Vou iniciar às 10 horas, tá, pessoal? Tô iniciando aí só pro pessoal poder entrar com calma aí, tudo certinho. O Marcelão tá online também aí. Pro SP Ronaldo acabou de entrar. Rogério tá aí também. Legal, enquanto não começa, eu quero mostrar pra vocês a minha caneca bonita. Home, home office tem isso aí, ó, canequinha de Super Pai. Pessoal, dá um joinha se o áudio tá bom aí, por favor. Guilherme, tá bom o áudio aí? Como é que tá o áudio? Tá escutando bem? E aí, Juarez? Tô em casa, né, cara? Tem os cachorrinhos aqui latindo no pátio. É normal? Legal, obrigado aí, Eduardo. Ó, já temos 30 pessoas aí. Mais 3 minutinhos, pessoal. A gente começa, tá? Vamos tentar fazer uma live bem tranquila, com algumas boas notícias. Então, nós temos hoje aí pessoal do jurídico, pessoal do tributário, pessoal do RH, a Luana está conosco aí. Nós temos aí o Marcelo que vai nos dar uma dica de como nós vamos enfrentar esse momento, tá? Na parte de comunicação. Aí, André. Home office, cara. Home office, a barba ela acaba ficando assim mesmo, tá? Não. Agora, quando voltar pro escritório, tem que fazer. 42 pessoas. Vamos começar, eu acho, aí, pessoal. Ó, 9h58. Dr. Alan tá online. Vamos ver se ele tá online aqui já. Se ele não estiver online, eu acho que nós vamos começar com o Rogério aí e o Ronaldo. A gente inverte a ordem. Eu vou te adicionar aqui, Rogério, para nós começar a conversar, tá? Só um pouquinho aqui. Aceita aí, Rogerão. Olha aí. Bom dia, meu querido. E aí, como é que tá? Tá bom? Até pentei o cabelo, cara. Não, tá bonito. É pouco, mas tem ainda alguma coisa, né? Que legal, Bom meu dia, amigo. pessoal. Bom dia a todos aí. Parabéns pela iniciativa, viu, Thiago? Olha aí, 50 pessoas nos escutando, cara. 52 agora. Eu acho Muito bom. que é aquilo que eu te falei antes. Vamos dar o recado da forma mais otimista possível nesse momento que estamos passando aí, tá? Uhum, Então, uhum. assim, meu amigo Rogério, a primeira, a maioria das perguntas do pessoal é baseado nas preocupações com faturamento, com os clientes e tal. Então, eu pontuei algumas aqui que são muito a tua cara, tá? Então, Uhum. vamos começar por exemplo, vamos lá. Quem perguntou foi o Rich Kamiski, da VCI Internet. Como Uhum. flexibilizar o pagamento com meios formais e profissionais para o cliente, visto que ele mora no interior e muita gente nem conta em banco tem? Pergunta que me interessa também. O que tu acha, Rogério? Tiago, a gente está num momento agora que é sem precedente, né? Eu acho que
a história da crise que nós estamos vivendo aqui, ela teve duas parecidas com isso, mas que não se assemelha igual, né? Nós tivemos a crise de 1929 e depois 2008, quando a gente teve lá. E nenhuma delas veio por um sistema desse de confinamento, né? Foi um problema de crise de natureza financeira. Quando a gente vem com essa pergunta, né, ela é um mistério que não é para um só, tá? Veja, se as pessoas hoje estão confinadas e elas não têm acesso ao sistema bancário ou ao sistema de cobrança que o nosso provedor tem, fatalmente a gente vai encontrar dificuldades e os modelos a serem criados. O que muito chama a minha atenção, e isso que eu tenho observado, e é por isso que eu tenho tido um pouco mais de receio de falar o que fazer, não é o que fazer, mas é como fazer, ela se refere a que as pessoas hoje não podem sair da forma como saíam para poder efetuar os seus pagamentos. Se isso não é verdade, se isso não tem condições, a gente tem que ter dois caminhos. O primeiro é flexibilizar o pagamento dessa pessoa que não pode ir até o encontro do sistema bancário ou do sistema de lotérica para fazer o pagamento, ou não pode ir até as nossas lojas. E o segundo é a gente fazer uma rota de cobrança e colocar realmente um delivery, né, um cobrador, e anunciar essa rota de cobrança aos que realmente estão em débito, né? Vale lembrar, Thiago, que quando a gente fala isso, nós não podemos fazer de forma generalizada. Nós temos, na minha opinião, a gente tem que fazer isso de forma pontualizada. Porque senão a gente anuncia para toda a base de clientes que a empresa agora tomou uma decisão de cobrar em casa. E aí você não vai cobrar 100, 200 ou 300, você vai ter que cobrar 3 mil, 4 mil, 5 mil, como cada um tem. Então eu acho que o momento é da gente flexibilizar o pagamento, entender quais são as causas de cada um e montar exatamente uma massa que possa depois ser roteirizada ali e cobrada nesse sentido. Legal. Uma outra pergunta aqui que tá para você aqui, e aí vem o pessoal, o Danilo da Naxi. E é algo que muita gente está perguntando, tá? Que é assim, essa pergunta eu vou fazer para você e também vou fazer para o Alan depois para o jurídico, que eu acho que é uma pergunta que cabe por dois prismas diferentes. O que a gente deve fazer nesse momento? A gente deve continuar instalando ou dar assistência? A tua visão, eu quero que seja uma visão de quem está no dia a dia do provedor, de quem conhece o operacional, de quem sente as dores do provedor, tá? Não é a pergunta jurídica. Devemos continuar mantendo as vendas? Se sim, como fazer isso? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, vamos lá. Nós não podemos esquecer que nós estamos diante de uma empresa, tá? Nós estamos falando de uma empresa prestadora de serviço na área de telecomunicações. Não podemos esquecer que uma empresa vive de lucro, tá certo? E também nós que estamos aí gerenciando os resultados da empresa, não podemos abandonar o critério lucro, né, em função da crise. É muito difícil dizer isso num coração solidário do jeito que nós estamos tendo ultimamente, né? Tá todo mundo envolvido, está todo mundo preocupado, né? Agora, nós temos que lembrar que a empresa em si, o sentimento dela deve permanecer, que é fazer e ter lucro. Eu acho que nós temos que, quando eu falo eu acho, veja, cada um tem o direito depois de pensar diferente. Nós temos que promover vendas e nós temos que promover as ativações desde que a gente não agrave o risco às pessoas, né? Eu acho que se a gente tem uma possibilidade de produzir resultado sem que isso interfira, primeiro na imagem da empresa, senão os outros podem falar negativamente. Falar, olha, a empresa X está vendendo e está ativando porque o Y não está dando assistência ou porque o Y bloqueou, né? Eu acho que esse é o momento da gente pensar junto,
Não podemos pensar de forma isolada, né? Porque não vai ser um ou dois, não é um ou dois profissionais de internet que vai tentar fazer um processo. Tiago, você está balançando aí, está me deixando tonto. Desculpa, é que o pessoal tá dizendo que meu áudio tá vazando. Vai falando que eu vou pegar um fone, tá? Vai falando aí. Então tá bom. Então, gente, a gente precisa estar realmente focado em não atrapalhar a imagem da nossa empresa, fazendo com que ela possivelmente possa ser interpretada como uma empresa oportunista. Não é hora, no meu ponto de vista, de ser considerado oportunista, mas também a gente tem que ter o meio termo de que se uma venda acontece por conta de uma necessidade de alguém, né, voltado para aquela questão da necessidade, da experiência e de todos aqueles elementos que interferem na vida do cliente, a gente tem que fazer um esforço. Ontem eu vi um vídeo do André, eu acho que o André está aí também na nossa live, né? Pelo menos deu um joinha aí agora há pouco, e ele falava exatamente desse comportamento que nós temos que ter, né? A gente tem que tirar a visão só comercial e passar para a visão social também, né? Nesse momento, são todos responsáveis por aquilo que a gente nunca viveu, né? Então, os nossos colaboradores, os nossos técnicos, né, precisam receber da nossa visão uma visão positiva, né? Uma visão de responsabilidade de fazer com que as pessoas possam estar nas suas casas e, obviamente, se protegendo. Acho que as vendas elas podem acontecer desde que tenha essas premissas de cuidado, né? E acho também que a gente deve instalar desde que as nossas instalações não levem risco para ninguém, né? Então, Thiago, Legal. nessa linha. Legal, Rogério. Rogério, uma das coisas que eu acho que mais está assustando os empresários, ao menos nas perguntas aqui, é a inadimplência, tá? Eu acho que isso todo mundo está preocupado com isso. E a Andressa Salles, da Cianet, e outras diversas pessoas perguntaram como ajudar a diminuir o índice de inadimplência devido a muitos clientes estarem ou que vão ficar sem empregos, né? Como que você acha o que você acha saudável fazer para diminuir a inadimplência agora? Olha, diminuir a inadimplência agora, eu não acho que a gente vai conseguir. Acho que a gente vai ter que fazer uma gestão da inadimplência. Eu acho que nós vamos sofrer com esse impacto. Nós vamos ter clientes que nunca ficaram devendo e vão passar a dever por conta de recurso. Dificilmente eu acredito que isso vá dar indicadores de que a gente sempre manteve isso linear, não acredito. Em compensação, virá alguns impactos da inadimplência que a gente tem que tomar muito cuidado com o fluxo de caixa. Então, o principal elemento da inadimplência, eu não diria que é reduzir a inadimplência, mas é a gente controlar a inadimplência dentro do nosso fluxo de caixa, à medida que a gente consegue manter um equilíbrio da operação, sustentando algumas posições aí da inadimplência. Eu vejo, Tiago, que existe uma necessidade de respostas imediatas, né? Nós estamos vivendo aí um momento com os provedores de que as pessoas, por não estarem praticando ou não estarem no dia a dia sendo consumida, a melhor coisa que faz é ficar pensando. Só que esse pensamento muitas vezes trai a nossa regra de razão, né? E aí a gente pensa no que é ruim e aí potencialmente a gente piora o que já está ruim. Então, eu acho que a gente tem que se debruçar pelos ERPs que nós temos, pelos gerenciadores de resultado que nós temos, entender qual é o fluxo de caixa permitido, até onde a nossa inadimplência pode chegar sem que interfira nos nossos compromissos essenciais, né? Então, controlar o cliente devedor hoje vai ser um desafio a depender de cada um. Não vejo que a gente tenha uma regra absoluta para fazer uma gestão da inadimplência. Tá? Cada um vai ter que fazer o seu. Vai ser um trabalho quase que personalizado, né? Individual, ver caso a caso o que acontece, né? E também, uma das perguntas que está rolando aqui
é a questão de como nós vamos tratar as solicitações de downgrade e descontos durante o período. Acontece bastante isso, né? As pessoas estão entrando em contato e antes mesmo, mesmo não estando no mês da competência da crise, o pessoal já está querendo desconto, está querendo não pagar, né? Qual a tua opinião sobre isso? Bom, eu acho que isso aí é melhor do que a inadimplência. Porque quando o cliente está optando em fazer downgrade, significa que ele está sinalizando ter uma experiência menor, mas se manter conectado para poder pagar as suas contas, né? Queira ou não queira, para nós vai significar perda de receita. Objetivamente, isso aí vai significar perda de receita. Agora, se o cliente tem aí uma visão de que ele não vai ter, ele precisa reduzir custos, a gente tem que trabalhar isso aí de forma que essa perda de receita não significa perda de lucro, tá? Talvez o nosso maior desafiador hoje seja entender as nossas receitas pelo lucro que elas são capazes de fazer, né? Eu O estou Cristiano falou um parecendo. negócio, o Cristiano falou um negócio interessante ali, ó. Downgrade vai aumentar o número de suporte. O que tu acha? Olha, é possível que sim, mas o cliente solicitando downgrade e já tendo consciência que ele diminuiu o plano dele em função de uma economia que ele tenha, talvez a redução dele também seja bem, da expectativa dele seja bem linear aquilo que ele está tomando. Em Uhum. compensação, eu acho que é só caso a caso mesmo para a gente poder observar. Acho que quando a gente se dispõe a pagar menos por algo que a gente tem consciência que vai ter menos, a gente também vai acionar menos um suporte, levando em consideração a decisão que eu tomei, entendeu? Legal, Rogério. Rogério, vamos fazer o seguinte, a gente está com mais 4 pessoas para falar. Dá um recado Claro. final aí, mas por favor, de otimismo, de esperança, dá um recado bacana aí. É que depois de ti vem os meus caras do tributário, do jurídico, daí eu não sei se vai ser legal, não. Então, é contigo aí. Não, claro que vai ser legal. Primeiro, gente, que eu acho que assim, a gente tem que estar estudando sempre. É um bom momento para a gente fazer as nossas avaliações. Tudo aquilo que a gente reclamava por não ter tempo, principalmente voltado para o planejamento do nosso negócio, agora é o momento, né? Vou mandar um abraço para todo mundo que está trocando um abraço comigo aqui. Mas agora é o momento da gente fazer o que a gente deixou de fazer porque a oportunidade era maior do que a possibilidade. A gente sempre correu atrás de oportunidade, a gente sempre foi muito atrás de clientes, atrás de backbone, atrás de tudo, e sabemos a dificuldade do quanto de planejamento a gente deixou de fazer. Então, eu quero que, assim, que esse momento nosso de reflexão, ele aconteça por uma reflexão positiva, né? Como eu posso fazer para que eu tenha condição de ter um negócio mais sustentável? Né? O que os meus colaboradores esperam de mim? O que os meus clientes esperam de mim? Né? Até daqui a pouco o Ronaldo deve entrar aí falando. A gente é muito especialista em concorrente, né? Agora é hora da gente olhar para a nossa base de cliente, para o nosso time, para ver as melhores pessoas, porque nós vamos precisar fazer escolhas daqui a tempo. Daqui a pouco nós vamos estar trabalhando com necessidade de escolhas e o nosso coração vai ter que estar muito bem preparado para isso. Então o nosso emocional, o nosso racional vão ter que caminhar muito junto. E eu tenho certeza que se a gente tiver muito bem equilibrado nas decisões que nós vamos ter, não por decisões que o caixa vai mostrar, não por decisões que aquilo que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia, mas por decisões que a gente vai ter consciente do que nós vamos ter que fazer. Nós não vamos ter que conviver com uma demissão ali no futuro, achando que nós estamos desprezando um colaborador ou uma família que tem por trás daquilo. Não, nós vamos ter que tomar essa decisão de ter que desligar um colaborador ali na frente, em respeito aos outros que vão ficar, em respeito aos que nós vamos ter aqui com a gente. Então, eu costumo dizer nas nossas reflexões aí, nas nossas andanças pelo Brasil, e você sabe disso, Thiago, que para quem não acredita em Deus, é bom arrumar um bom substituto para ele.
né? Então, eu acho que é um momento de união, de oração, de reflexão, né? Mas Legal. principalmente que a gente possa ter discernimento e sabedoria. Eu acho que as duas palavras vão caminhar. Discernimento e sabedoria para que a gente possa enfrentar com tranquilidade, porque a gente sabe que depois disso tudo vem a calmaria, e a calmaria é o que dá o sentimento da vida. Então, Obrigado, meu amigo. Obrigado, Rogério. agradeço a Depois, se você e surgir. O pessoal que está fazendo pergunta online aqui, eu vi que a Gabi fez uma e tal, nós vamos responder, tá? Então, agora vai entrar. Eu acho que nós vamos pegar esse gancho da Gabi e vamos botar a Luana online. A Luana, ela trabalha na ProSP também, e ela é especialista em recursos humanos. Eu quero muito escutar ela. Vou botar ela aqui. Rogério, obrigado, tá? Até mais, gente, um irmão. grande Valeu. abraço, fiquem com Deus. Precisar, tamo aí. Valeu. Vou colocar aqui, pessoal, então, a Luana online conosco aqui, especialista em recursos humanos. Ela está vindo aqui. É isso aí, Fabrício. É isso mesmo. Oi, Luana, tudo bem? Oi, Thiago, bom dia. Bom E dia, aí, pessoal. que bom te ver. Obrigado pela Igualmente. participação, Luana. Luana, sobre recursos humanos, nesse Uhum, momento, o Rogério acabou de falar sobre viver com uma demissão, viver com esse peso nas costas. Me preocupa muito como é que está o nosso colaborador, a cabeça dele, uhum. o que passa na cabeça dele. Quais dicas que você tem para nos dar para lidar com isso? Para melhorar a vida dele na empresa, para deixar ele mais feliz nesse momento tão complicado e para fazer com que ele trabalhe com propósito. O que você pode falar para nós, por Uhum. favor? De fato, a gente tem visto aí, eu tenho conversado bastante com colegas aí que tratam sobre relações humanas, né, no trabalho, e é um momento de bastante insegurança e bastante incerteza. Se nós, líderes e empresários, já temos isso, né, dentro das nossas empresas, imagina o colaborador, né, que pensa na família que ele tem para sustentar, né? Então, acho que a primeira dica que a gente tem falado para as empresas é para cuidar dessas pessoas, zelar dessas pessoas. Independente da decisão, né, posterior a ser tomada, porque, como o Rogério bem pontuou, nós estamos vivendo uma crise aí sem precedentes, então nós não temos nenhuma base histórica de como agir, né? Então, o manter um diálogo muito aberto, muito direto com esses colaboradores. Até vi uma pergunta ali, não me lembro quem fez, com relação ao que fazer quando o colaborador ele se recusa a trabalhar. Na verdade, é entender o momento desse profissional, porque às vezes ele tem pessoas dentro da casa dele com, né, filhos ou pais idosos, avós e tudo mais, com que ele se preocupa de ele ser um agente transmissor, né? Então, é ouvir esse colaborador, pontuar para ele a importância dele dentro da empresa, né? O papel que ele exerce e o porquê que ele está ali, por que ele foi contratado. Ele foi contratado não só para prestar um serviço, mas esse serviço, hoje, ele leva informação para dentro da casa das pessoas e é um serviço que, posteriormente, vai ser aí um propulsor para a retomada dos empregos, né? Legal, Luana. A gente está falando muito, o mercado todo, em demissões. Tá? Uhum. Isso, eu acho que todo colaborador nessa hora deve estar com isso martelando na cabeça, né? Essa Sim. possibilidade. O que que você recomenda fazer com nossas equipes, principalmente de campo, que nesse momento estão aí, muitos estão dispensados, estão em plantão, não estão dia a dia na empresa. O que você recomenda fazer de técnicas ou de reuniões? O que você acha que a gente pode fazer no Uhum. dia a dia para preservar neles o espírito da empresa, para que eles fiquem sempre conectados? O que você acha legal que a gente faça? Primeiro, a transparência. Eu acho que o líder dessas equipes ele precisa estar muito presente e precisa estar a todo momento, né, sejam por reuniões diárias, reuniões semanais. O ideal é que se intensifique essas reuniões, mesmo agora, né, a gente está fazendo uso de toda a tecnologia aí para reuniões remotas, mas o diálogo e a transparência são essenciais para manter essas pessoas ativas e desempenhando as atividades que eles precisam desempenhar. Então, aos líderes dessas equipes, né, eles precisam trazer esse time para mais perto,
né? E como eu falei, Legal. ouvir as dificuldades que eles estão tendo em campo e prestar todo o suporte necessário, principalmente nesse momento onde todos nós, né, nós estamos em casa, trabalhando em home office, mas eles que estão em campo precisam de todo o suporte, principalmente nessa questão de cuidados, higiene e tudo mais. Então, orientação e o líder está mais próximo desses times. Legal, Luana. Luana, então, por favor, acho que já foi bem sucinta aí. No quesito, eu acho que é um momento de aproximação, né? Momento de Com nós certeza. estar próximos do colaborador, escutando seus anseios, fazendo reuniões e mostrando o propósito para eles. Então, Com dá um recado certeza. final aí para todo mundo aí. Pode dar um recado para todo mundo, um recado que você acha legal. E muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Thiago, pelo convite. Eu acho que o recado final é para que todos nós zelemos por essa relação de confiança que a gente vem construindo com os nossos colaboradores. Eu acho que é importante, não só por se tratar de uma pessoa, né, do ser humano, mas porque esses nossos colaboradores, eles são os nossos primeiros clientes e principais clientes. Então, são eles que representam a nossa equipe, a nossa empresa no dia a dia, são eles que fazem com que novos clientes entrem, eles que estão no boca a boca, no porta a porta, dentro da casa dos clientes e no atendimento direto, né? Escutem os times de vocês, a gente tem muito essa questão de nós, como líderes e empresários, tomarmos as decisões, mas se aproximem do time de vocês, às vezes a resposta para muitas das nossas perguntas estão dentro da área operacional. Então, nesse momento, façam essa aproximação, pratiquem a escuta ativa e demonstrem essa relação de confiança e esse zelo pelas pessoas. É verdade, né? O pessoal às vezes busca consultorias, busca gente de fora, busca conhecimento e não pergunta para a equipe, né? Então Exatamente. tá, Luana, muito obrigado. Agora Obrigada vamos partir a você. dessa parte humana e vamos para uma parte jurídica agora. Vou escutar um advogado que vamos chamar o Dr. Alan para falar da parte jurídica aqui. O advogado ele é mais cruel, né? Quando ele fala assim, o funcionário não quer trabalhar, ele fala, não, tem que trabalhar porque tá no contrato. Então vamos escutar o advogado agora, mas obrigado, tá, Luana? Obrigada a Muito vocês. obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Até. Tchau. Vamos colocar aqui, então, online agora, o Dr. Alan. Cadê o Dr. Alan? Vamos achar ele aqui. Alan. Não estou achando o Dr. Alan. Tá, então vamos, já que o Dr. Alan não conseguiu achar ele aqui, vamos botar o Marcelo. O Marcelo, ele é jornalista, especialista em comunicação. Marcelão, entra aí. E aí, Marcelo, como é que tá? Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Marcelo, tu é o cara da comunicação, tu é o cara que tem que nos ensinar como que a gente se comunica nesse momento com o nosso público interno e externo. Quais são as tuas dicas de comunicação efetiva? Vai lá. Doutor Alan já vai, depois o Marcelo bota o Doutor Alan, tá bom? Pessoal, eu não achei aqui. Doutor Alan, se possível, pede para participar da reunião aí, tá? Fala, Marcelão, como é que a gente deve se comunicar com o nosso público interno e externo? Fala aí. Legal, Thiago, em primeiro lugar, bom dia aí para você, para todo mundo. Parabéns pela iniciativa, viu? Nesse momento de ansiedade que a gente está vivendo, iniciativa como a sua faz totalmente diferente. Esses dias a gente tem conversado muito com todos os clientes. E o que a gente tem falado, Thiago? Primeiro que não tem quem sabe como fazer. Porque, como o Rogério disse lá no começo da live, é algo inédito. Nem as piores crises chegaram perto dessa. Então, é o primeiro momento que a gente tem que ter essa palavrinha humildade de falar para os nossos parceiros, para os nossos colegas, não sei. Marcelo, mas como é que eu comunico isso agora? Não sei. Porque a gente aprende na vida com as experiências, né? Então, ter essa humildade do não sei agora é muito bacana. Mas alguns conceitos a gente traz. E o que eu tenho batido com todos os meus clientes, com todo mundo que a gente tem a oportunidade de bater papo nesse momento, a Michelle também tem falado muito isso, é o que? A gente vive na era da transparência. Então não tem outro caminho que não seja nesse momento da transparência. Nem que a transparência seja falar não sei. Né? Certo. Mas acho muito importante a gente começar a nortear o nosso caminho de comunicação, e a comunicação vai fazer toda a diferença nesse momento, partindo dos princípios da transparência. Olha, eu não consigo te dar esse desconto. Olha, eu não consigo aumentar a sua velocidade de internet mantendo o preço.
essa era da transparência, ela é o ponto de partida para a gente começar nosso bate-papo, Thiago. Legal. Então, tu acredita que a comunicação ela tem que ser focada em transparência? Perfeito, Marcelo. E como que a gente pode ser transparente, principalmente para a nossa equipe, num momento como esse? Na cabeça do nosso colaborador agora tá o caos, a histeria, né? A minha cidade, que, por exemplo, fecharam a cidade, está tudo fechado, ele está vendo todos os amigos dele em casa, ele está vendo, ontem, de uma forma infeliz, um rapaz publicou no Facebook, mais uma instalação, menos uma vida, se referindo que o técnico poderia morrer fazendo isso. Então, assim, qual a tua dica para nós atingir esse cara? Quais são as técnicas para isso? Você acha que a gente deve escrever, deve falar, deve pontuar? O que a gente deve fazer? Essa é a pergunta. Acho que a Luana já falou de algo muito importante, que é a palavrinha mágica também, que é escutativa. A gente precisa, mais do que nunca, escutar as pessoas, escutar nossos funcionários, porque eles não estão naquela posição de funcionário reclamão. Não é isso. Eles estão agoniados, eles estão ansiosos. Todos os psicólogos têm falado isso, né? Dessa crise de ansiedade que o corona está gerando, né? O corona provoca uma gripe, mas na verdade ele está provocando muito mais crise de ansiedade. Então, o primeiro ponto que eu falaria para o pessoal do provedor: escute as pessoas, mas escute sem julgamento. Ah, esse cara está sendo oportunista, esse cara está sendo folgado, esse cara está sendo malandro. Não. Isso é difícil, hein, Marcelo? É difícil, porque de cara a gente o cara tá fazendo corpo mole, o cara é difícil, é difícil. Eu acho que é uma experiência única que não só os provedores, né, mas a humanidade está tendo de viver a empatia, que a gente fala que é tão bonitinho, né, ter empatia, viver a empatia, nesse momento prático. Escuta o cara, né, escuta seu funcionário. E depois entra uma segunda palavrinha, que é a assertividade. Seja assertivo com ele. Não use meias palavras. Quando eu falo não usar meias palavras, não é ser mal educado. Não é ter aquela postura assim, não, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer, nada disso. Mas é extremamente assertivo, no sentido de, com o respaldo jurídico, com o respaldo do RH, falar, não, você vai continuar trabalhando. Meu amigo, você vai continuar fazendo a instalação, porém, com todos os critérios de preservação da saúde e da vida. Você vai continuar cumprindo a sua jornada. Olha, ô Zé, você vai continuar na rua, mas o João está lá na casa dele porque a profissão do João permite um home office, a sua não. O que eu tenho percebido de clientes é assim, um certo medo de falar isso porque a pessoa vai achar que está prejudicando a saúde dele, que está colocando a vida em risco. Não, as empresas têm que adotar protocolos, obviamente todos nós estamos adotando os protocolos, mas ao transmitir o protocolo a gente tem que ser extremamente assertivo. Só que a assertividade não é falar a verdade grosseiramente, né? É falar com empatia. Legal. E por último, Marcelão, o que nós não devemos fazer? O que para a comunicação está proibido nesse momento? Nesse momento não dá para fazer loucura, né? E trazendo para o campo da comunicação, o que é loucura? É o cara pediu para não trabalhar, já manda embora. Já entrar numa discussão, chamar o cara de folgado. Brigar com o cliente, ter muita atenção. Esse é o momento de chamar a sua equipe de atendimento comercial e pedir que eles tenham o dobro, o triplo, o quádruplo de paciência. As pessoas, óbvio que nós vamos ter oportunistas, óbvio que nós vamos ter gente aí folgada e aproveitando a crise, mas nós temos que ter uma escutativa, uma empatia, uma cabeça aberta de entender que as pessoas, na verdade, estão agoniadas, estão desesperadas com um futuro que ainda nem chegou. Então ela está brigando com o seu atendente, ela está querendo ser, entre aspas, oportunista da situação, porque ela já está pensando que não vai ter dinheiro, pensando que não vai ter faturamento. Então é a hora da paciência. E em comunicação, paciência a gente traduz na palavra empatia. Ouça as pessoas sem julgamento. É o grande desafio que eu deixaria para todo mundo aí. Porque se a gente quiser ouvir com julgamento, a gente vai achar que todo mundo é folgado, que todo mundo está filosofando, está fazendo live bonita, e que na prática está tudo muito errado. Não, vamos ouvir. Né? E a partir do momento que eu ouvir, também pensar para fazer os comunicados. Pense para comunicar. Quem antecipa, quem pensa, não faz besteira. Então vai. Eu escutei uma agência de comunicação do Jonathan, não sei se ele está online aí, mas ele relatou a altíssima demanda de procura por materiais sobre o corona e sobre o vírus, sobre o momento. Daí ele falou assim, Thiago, a gente fez 20, 30 peças e no final, no sábado, na segunda-feira, somente 6 estavam certas. Porque tinha muita coisa que não, de um dia para o outro muda.
Então, assim, como você falou, o próprio ser assertivo é complicado porque o próprio governo está perdido. Eles dão uma instrução Sim. hoje, amanhã é outra e depois é outra. Então, com certeza, paciência e empatia, eu acho que são os dois grandes ensinamentos seus da comunicação nesse dia aí, Marcelão. Thiago, Obrigado, e sobre a tá? assertividade, só para terminar, sobre a Com assertividade que você certeza. disse, como está tudo mudando a todo momento, ser assertivo também é deixar claro para os outros assim, hoje é isso que eu posso te falar. Ah, Porque legal, a tarde legal, pode mudar. legal. Isso faz parte da assertividade. Dar esse senso de tempo para as pessoas é muito importante. Pô, que legal, Marcelo. Obrigado, tá? Fica online Valeu. aí que se surgir dúvidas depois nós vamos Online. responder de novo. Te chamo de novo, tá bom? Fica online aí. Online. Até mais. Obrigado, Vamos amigo. chamar Valeu. o doutor Alan da Silva Vitor Advogados. Vamos ver onde que ele está aqui. Silva Vitor. Silva. Cadê? Não está aparecendo aqui, doutor Alan. Deixa eu procurar ele só um pouquinho, pessoal. Doutor Alan, não está aparecendo para mim aqui como espectador, pessoal. Doutor. Tenta pedir para participar, por favor, doutor. Enquanto isso, eu vou chamar o nosso amigo Ronaldo Couto. Deixa eu ver se o Márcio da Futurion está aqui já. Márcio, está online aí? Se estiver online, Márcio, pede para participar da live. Lá embaixo tem pedir para participar. Márcio Rodrigues. Vamos ver se esse cara aqui. Vamos ver se o Márcio está aí. O Márcio, para vocês terem ideia, nem Instagram não tinha, tá? E daí, Silva Vitor Advogados. É que ele não aparece como espectador aqui, pessoal. Não está aparecendo aqui. Márcio, tá online aí, Marcião? Não tá. Marcião não atendeu. Pessoal, vai ter alguns erros aí porque nossa primeira live, né? Então, Pro ISP Ronaldo, vamos lá. Vamos falar com esse cara aqui. Adriano, eu vou adicionar ele aqui para a live e ele não aparece como espectador, tá? Por isso que eu não consigo aqui. Eu vou chamar ele no WhatsApp aqui enquanto o Pro ISP Ronaldo responde. Vamos lá. Ronaldão, tá aí? Oi. Ronaldo não tá atendendo, pessoal. Eu vou contar uma piada enquanto isso. Mentira. Ó, vamos lá. Pro ISP Ronaldo. Ronaldão? Ah, então vamos lá, Alan. Agora sim, acho que agora vai dar. Cadê o Alan aqui? Alan. Ai, 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 cadê, rapaz? Tá aí o Márcio. Ô, Márcio, tu tem que aceitar aí, tá? Tá aqui aguardando o Márcio. Vamos ver. Olha aí, entrou alguém aí. Vamos lá. Aí, doutor. E aí, meu Como é que amigo? tá? Tudo Tudo bem? bem? Tudo tranquilo, e vocês? Tudo bom. Deu uma trancada aqui. Tá escutando aí? Oi, muito bem. Agora vai rolar legal. O Márcio, pessoal, é da Futurion, ele é especialista tributário, tá? Advogado também. E, Márcio, uma das grandes preocupações que a gente tem aqui nas perguntas, novamente, é a inadimplência, é a falta de receita, é o pessoal não conseguir pagar os seus compromissos. Sabendo que provedor trabalha no regime de competência e não no regime de caixa. Sabendo que no início do mês nós vamos ter que fazer nossas faturas, sem saber se nós vamos receber essas faturas. O que você, não precisa ter certeza de nada, tá? O que você acredita que o governo possa vir a intervir? O que você acredita que vai acontecer? Sabendo que muitas pessoas não terão condições de pagar os seus impostos referente à competência de abril. Muito bem. Tá me ouvindo bem, Thiago? Tudo bem, pode falar, tudo certo. Legal. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que você, nesse momento, acertou duas vezes, né? Primeiro, ao fazer a live, né?
E depois, por dizer que nós não poderíamos dar nenhuma certeza a respeito das coisas que estão acontecendo. O processo de interação de ideias é uma coisa indispensável, mas ao mesmo tempo nós estamos num momento que, aliás, como disseram outros colegas que me antecederam, as certezas vão ficar para daqui mais alguns dias, né? O que a gente tem aí, Tiago e amigos, de coisas concretas, né, que eu gostaria de falar para vocês e para depois entrar na inadimplência propriamente dita, que é uma preocupação geral. Eu vi aí as perguntas nesse sentido, né? O que nós temos de concreto em primeiro lugar, um decreto que é o 10282, de 20 de março de 2020, que ele ergue a categoria de serviço essencial os serviços de telecomunicações e a internet, né? Quer dizer, o que isso impacta, né? Várias coisas que me ocorrem desde que eu comecei a tomar contato com esse decreto. A primeira situação mais assim, imediata é que tem um dispositivo nesse decreto que diz que fica vedada a restrição de circulação dos trabalhadores que atuam nesses serviços essenciais. Isto é, isso dá uma certa tranquilidade, por um lado, para aqueles que precisam continuar a desenvolver os serviços de instalação e manutenção das redes, por exemplo, mas, por outro lado, pela característica da essencialidade, ele também sugere que haja uma obrigação nesse sentido, isto é, que apesar dos cuidados necessários por conta do coronavírus, a atividade tenha efetivamente de continuar a ser prestada. O outro dado desse mesmo decreto é que tem lá uma disposiçãozinha que diz o seguinte, que quaisquer limitações a essas atividades essenciais deverão ser adotadas por ato específico de órgão regulador. No nosso caso, evidente, leia-se a Anatel, né? Então, o que tem de concreto da Anatel? O que tem de concreto da Anatel inclusive, um documento público chamado Compromisso Público para a Manutenção do Brasil Conectado, assinado não só pelas grandes operadoras, mas também, por exemplo, pela Abrint e pela Telcomp, né? E que está dividido em quatro itens, né? Um deles, muito objetivo, os serviços seguirão funcionando, né? Então, é preciso ter essa consciência, quer dizer, a inadimplência vai vir, mas, de alguma maneira, os serviços precisarão seguir funcionando. E aí eu queria pegar uma carona com o que disse aí o Rogério, que eu acho que assim, a questão está mais na gestão da inadimplência, né, do que propriamente em ações que possam diminuir e tal de alguma maneira. Então, os problemas vão surgir, é preciso ter uma gestão sobre isso. Agora, a ideia de que os serviços seguirão funcionando não é necessariamente uma ordem para que os serviços, sob qualquer aspecto, continuem obrigatoriamente sendo prestados e em quaisquer circunstâncias. Não é um cheque em branco. Isso precisará ser ainda objeto de uma disposição mais clara por parte da Anatel. Pelo menos é assim que eu entendo nesse momento essa questão da inadimplência. O governo sinalizou já um prazo maior para o pagamento do Simples, né? Foi sinalizado isso semana passada já. E sobre empresas do lucro real, presumido, tem alguma novidade sobre isso? O governo sinalizou alguma coisa nesse aspecto? Olha, há algumas sinalizações, sim, mas não de forma tão concreta. Assim, o que há de concreto, como você disse, é a resolução número 152, de 18 de março de 2020, do Comitê Gestor do Simples Nacional, né, que fala lá que o período de apuração de março de 2020, com vencimento em abril, fica para outubro. E aí de maio fica para novembro, de junho fica para dezembro. Quer dizer, então tem uma postergação muito concreta dada pelo órgão competente para falar sobre o Simples Nacional, né?
O que existe de concreto, que eu acho legítimo que haja, é um movimento que também se lê aí na imprensa especializada, no sentido das operadoras pleitearem, e com razão, alguns diferimentos, vamos dizer assim, algumas postergações relativas a Fistel, FUST, Funtel, Condecine e essas coisas. Né? Acho que isso sim está na esfera de atuação do governo e mediante uma atuação mais institucional aí de associações como a Pronet, como a própria Brint, pode e deve acontecer para amenizar, né, o problema que a crise gera a todos os prestadores. Márcio, eu vou ser um cara pessimista agora e eu vou te colocar... A doutora Dani colocou ali que tem uma CGSN que permite a prorrogação do pagamento de tributos federais. Obrigado, doutora. Márcio, você é um grande pessimista e eu vou te colocar numa fria agora que depois tu vai pessoalmente brigar comigo. Tem muitas pessoas, principalmente especialistas, administrativos do segmento de gestão, dizendo a seguinte situação: épocas como essa, épocas de incerteza, não pague seus impostos. Tá? Isso escutamos diversas vezes: segura os impostos, não pague, segura o caixa, mantenha o essencial funcionando. Pode me xingar, tá? Mas qual que é a tua opinião sobre essas pessoas que falam isso? Olha, essa época é a época de nós focar no essencial, manter a mão de obra rolando, manter os trabalhadores empregados, manter as contas essenciais. E aí, devemos pagar os impostos? O que você acha? Tu acha que o governo vai se sensibilizar e fazer um refis específico, sem juros, sem multa? Tu acha que o governo vai nos poupar esse período? Qual que é a tua opinião? Olha só, tu acha, tá? Não quero certeza, quero a tua opinião. Sim, sim. Veja, Thiago, assim, é claro que os empresários, ao longo da sua vida empresarial, tomam decisões de hierarquia, né? O que fazer primeiro, ou, no caso, o que não pagar primeiro, né? Quer dizer, como especialista, eu jamais poderia dizer assim que a melhor alternativa do ponto de vista de planejamento seja não pagar impostos, né? O que eu acho é que as empresas, dentro das suas realidades, precisam valer-se dos instrumentos que estão colocados à sua disposição. Por exemplo, a empresa do Simples Nacional, no meu conceito, que tiver condições de fazer frente aos impostos e numa perspectiva de continuidade razoável das suas atividades, não devem deixar para outubro um pagamento que seria em abril. Estou dizendo aqui, desculpe, mas é quase o óbvio. Mas assim, o que eu quero dizer cada um sabe o seu tamanho, como está o sapato apertado, né? Mas o não pagamento dos impostos deve se dar na medida das absolutas necessidades e dentro dos programas essenciais. Contar com um refis específico para telecomunicações, eu acho que é um pouco precipitado nessa época. Agora, Tiago, a época é sim oportuna, no melhor sentido da palavra, para discutir outras coisas que podem e devem estar na nossa ordem do dia. Por exemplo, esse mesmo decreto que torna telecomunicações e internet essencial, ele de alguma maneira dialoga com a Constituição Federal, que diz que o ICMS tem um princípio de seletividade que decorre dessa essencialidade. Quer dizer, em outras palavras, traduzindo se é essencial, deve ser seletivo e, por ser seletivo, pode ter um percentual menor. Quer dizer, então, cabe às instituições discutir isso. Então, é essencial? Então, peraí, então vamos fazer com que essa regra da Constituição não fique aí no limbo, que seja aplicada diretamente para o serviço, no sentido de tornar mais razoável o ICMS numa época em que todo mundo vai precisar de serviços de telecomunicações. E a outra coisa em paralelo com isso é o seguinte, escuta, o famoso FUST, né? Quer dizer, o fundo foi criado, tudo bem, tem aquela discussão que só serve para serviço concedido, mas, puxa vida, tem um fundo ali, vamos fazer uma pressão para que algum dinheiro saia daquele fundo com uma nova lei, aproveitar o momento, como eu disse, no melhor sentido da palavra, para tocar isso, que é uma demanda muito antiga de todos nós, quer dizer, fazer com que o fundo estimule e não fique lá cobrindo o caixa do governo com superávit primário, né?
Pô, que legal isso que tu falou agora, doutor. Tirar um bom resultado do momento ruim, né? Eu acho que realmente nossos líderes aí da Brint aí podem começar novamente a discutir o FUST, porque realmente é o dinheiro parado que a gente pode usar, né? Doutor, obrigado. Acho que tu deu um recado muito legal para nós aí. Tu quer dar uma mensagem otimista no final aí? Tem que ser otimista, não pode ser pessimista. Dá uma mensagem otimista aí e te despede de todos. E na tua sequência eu vou chamar um outro advogado aí, vou chamar o doutor Alan. Então eu vou ter dois advogados, um depois do outro. Vai aí. Tá bom, eu só queria dizer que numa determinada fala sua, você disse assim, agora que nós terminamos de falar com o representante dos recursos humanos, vamos falar com os advogados. Quer dizer, ficou uma oposição aí, e depois disso não tem como deixar uma mensagem. Não, mas falando sério, eu só me permito dizer isso pela nossa amizade e pela liberdade que eu tenho contigo. Eu acho que, de fato, nós temos que achar que a crise, aquele velho chavão, é uma oportunidade de crescimento. Temos que tomar efetivamente todos os cuidados. Gostei muito de ouvir algumas coisas dos colegas que me antecederam, aí, como transparência. Gostei muito de uma palavra dita escuta ativa, né? Gostei. E, de fato, temos que ouvir, temos que tratar com muita parcimônia o momento e com muita serenidade as demandas dos nossos funcionários. Mas acho, sim, que é o momento da gente também aproveitar essa essencialidade que está finalmente declarada em diploma legal, para, a partir dela, de forma oportuna e tempestiva e não oportunística, fazer com que o setor seja reconhecido, e a forma do setor ser reconhecido é ter uma carga tributária mais razoável. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Fica online aí, tá? Depois vai entrar as dúvidas aí, quando a gente chama de novo, tá? Fique aí. Vou chamar agora o doutor Alan. Vamos ver se eu acho o rapaz aqui agora, porque tá difícil. Aqui, achei, doutor. Aceitei, doutor Alan. Vamos falar disso agora aí, sobre a Celesc. Olha aí, apareceu, doutor. Como é que tá, meu amigo? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Doutor, eu vou começar, acho que tu é a pessoa que vai ser sabatinada hoje aqui. E começa a sabatina por uma questão financeira. O pessoal tá falando assim, Tiagão, nós precisamos não pagar os postes se nós não recebermos cliente. Isso é uma coisa que tá geral, isso aí, tá no Brasil todo, uma preocupação assim, calma aí, hoje aluguel de poste no nosso plano de contas eu não tenho certeza, segundo, terceiro lugar aí na grande maioria das pessoas, das empresas, né, eu acho que deve estar por isso aí, se não primeiro, porque hoje link é barato, deve estar aí entre impostos e poste aí no topo, né. Então me diz, doutor, você acha que existe alguma razão nisso? Você acha que existe essa possibilidade? Falei. Primeiro, agradecer aí, Tiagão, a oportunidade de estar participando aqui dessa live, né? E te parabenizar novamente pela iniciativa. Você é um cara que está sempre à frente aí desses movimentos, né? Principalmente dos movimentos sociais da nossa classe. Vamos lá. O que eu acho aí em relação a isso, Thiago? Primeiro, me preocupa muito, principalmente porque eu vi hoje de manhã uma nota da OAB do Distrito Federal orientando as pessoas a não pagar serviços essenciais. Inclusive, orientando as pessoas a ficar pelo menos 90 dias sem pagar serviços essenciais. E eu repudio completamente esse tipo de nota e repudio esse tipo de orientação que está sendo feita. Principalmente porque, na minha ótica, tá, Thiago? Serviços essenciais são serviços que devem ser pagos. É isso aí. Porque o provedor tem os seus compromissos, os funcionários também têm que comer, têm que sobreviver. Existe uma cadeia ali de dependência que ela precisa desse serviço. Então, assim, na minha ótica, é completamente o contrário. O que deveria ser feito é um incentivo para pagamento dos serviços chamados essenciais. Porque se eles são essenciais, eles não podem parar, né? E como você já bem... Doutor, mas você acredita que exista a possibilidade, o governo pode fazer isso? Porque, assim, a gente tratando de grandes concessionárias de energia, a gente tratando de grandes operadores de telecomunicações,
A gente não está tratando do nosso segmento, que são os pequenos provedores. Tu acha que o governo consegue meter a mão no bolso de 14, 15 mil empresas e falar, olha, vocês não podem cobrar? Tu acha que isso é razoável? Tiago, vamos lá. Existem duas questões aí. Uma coisa é o que é razoável e o que pode acontecer. Respondendo a primeira pergunta, de forma alguma isso é razoável. De forma alguma, na minha ótica, isso aí é uma questão que traz uma justeza para o momento que a gente está vivendo nesse momento de epidemia. Tá? Agora, pode ocorrer? Pode ocorrer a tentativa. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aí. A gente tem acompanhado e monitorado aí vários estados com vários deputados querendo emplacar nesse momento projetos de lei, no sentido de que esses projetos de lei venham versar sobre a possibilidade dos consumidores deixarem de pagar os serviços chamados essenciais. A gente viu isso aí no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, no estado do Rio de Janeiro ontem foi protocolado um projeto de lei nesse sentido. Então a gente está monitorando muito essas tentativas. Então, assim, tentar que isso ocorra, eu acho que eles vão tentar que isso ocorra. Na minha visão, é totalmente inconstitucional isso. Na minha visão. Tá? Por quê? Primeiro, como você bem disse, Thiago, eles não estão separando o que são concessionárias de serviços públicos de serviços essenciais prestados em regime privado. São dois cenários completamente distintos. Né? Nós temos aqueles que são concessionários de serviços públicos no mesmo balaio, que eu costumo dizer. E no mesmo balaio a gente tem empresas privadas prestando serviço em regime privado. Então, a primeira coisa que eu acho é que tem que, se houver tentativas nesse sentido, é separar esses dois tipos de prestadores. Mas eu acho que vai acontecer, sim, de empresas, de projetos de lei, de governos estaduais tentando fazer com que seja decretado, vamos assim dizer, uma isenção, uma moratória para não pagamento de serviços essenciais. O que eu acho também é que nós aqui, e me colocando dentro desse cenário, né, inclusive como associação, a gente tem que começar a repudiar de plano essas questões. Eu vi um vídeo do setor do agronegócio que rodou todas as redes sociais, que eu achei fantástico o vídeo do agronegócio, com várias e várias pessoas da linha de frente do agronegócio, informando para a população que eles estão ali por eles. Por que as associações também não podem fazer isso? Olha, nossos colaboradores estão na rua por vocês, para não deixar o seu serviço parar. Porque se o seu serviço parar, a maioria das atividades que hoje estão funcionando em home office, elas vão parar também. Então, a nossa equipe de campo está lá por vocês. E para eles continuarem lá por vocês, nós não podemos ficar 90 dias sem receber. Nós não podemos decretar um período de 90 dias sem pagamento. Então, assim... Doutor, eu acho que tu tocou no ponto que eu sou obrigado a questionar uma coisa. Nós estamos falando de duas situações. A primeira situação, a jurídica, desculpa, três situações. Primeira, a política. Uhum. Então, como alguém comentou, tem muitos políticos que querem tomar frente de ações específicas, como, por exemplo, essa. Uhum. Segunda, a jurídica. O quanto isso é real ou não, o quanto isso vai decolar ou não, o quanto isso vai rolar ou não. E a terceira é a social. Quando um político faz uma ação dessa, a primeira coisa que ele faz, antes mesmo de caminhar o projeto de lei, é jogar nas mídias sociais, é jogar na internet, para que as pessoas deem apoio a isso. Tá? Então, assim, concordo contigo, acho que cabe às associações, eu acho que a Brint talvez seja a associação que deva puxar isso, uma campanha nacional de conscientização do que é o pequeno empreendedor e do que a gente vive. E a importância dentro desse cenário, né? Perfeito. Doutor, vamos ser pessimistas agora. Vamos dizer que o que é inexequível seja possível. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante nesse momento. Vai lá. E eu tenho acompanhado aí também o pessoal comentando aqui. É o seguinte, eu gosto muito de história, tá? Quem me conhece particularmente sabe que eu
eu leio muito sobre a questão da guerra, enfim. Deixa eu só Ô, recusar doutor, só um instante aí. Tá dando um aviso na tela aqui que tá acabando a live aqui. Eu acho que é só 1 hora. Eu vou renovar a live, pessoal. Fiquem online aí, tá? Vai voltar uma outra live aí que tá acabando. Alô, alô, teste. Teste. Pessoal, a live de Instagram tem um período de uma hora e ela foi desligada. Vamos voltar agora de novo aqui, tá? Estamos voltando. Vamos chamar o doutor Alan novamente. Doutor, eu não sabia, para te ver como a gente é iniciante, a gente nem sabia que existia limite de 1 hora para live. Vamos chamar o doutor Alan de novo aqui. Com tudo. E aí, doutor? Eu não sabia, a gente é iniciante nesse negócio de live aí. Eu também. Eu não sabia. Tô aprendendo. Eu não sabia que a live tem 1 hora de duração. Tu estava falando o quanto você é um entusiasta de história, tá? Mas nós estávamos com 200 espectadores. Vamos esperar um pouquinho para voltar. Ó, 160 já. Uhum. Mas vai falando aí, doutor. Ei, tu é entusiasta de história? Falei. Daqui a pouco o pessoal também pode desistir de nos escutar, né? 1 hora com nós já. Falei. Mas parece que foram 5 minutos apenas, Thiago, de tão rico e proveitoso aí, tá? Vamos lá. Historicamente falando, em momentos de grande crise ou de grandes eventos que ocorreram na história da humanidade, sempre houveram inúmeras mudanças e houveram inúmeras coisas positivas que surgiram dessas mudanças. O que eu queria dizer aqui para as pessoas? Nesse momento, e fazendo gancho com todos os outros também que já passaram por aqui, né, especialistas aí, e eu tiro o chapéu para aquilo que todos falaram, nesse momento, Thiago, de crise, logicamente que nós vamos ter que renegociar. Essa é a grande palavra, renegociação, tá? Ah, mas, Alan, eu vou ter que renegociar o contrato com os meus clientes? Sim, vai ter que repactuar. Eu estava participando aqui, o pessoal falando de uma dúvida de downgrade, ok? Downgrade nada mais é do que uma repactuação. Da mesma forma que os provedores, que os ISPs vão ser chamados para negociar com os clientes, os provedores dos ISPs também vão poder chamar os seus fornecedores para negociar, tá? E esse momento, nada mais, nada menos do que é o momento de aplicação da teoria da imprevisão, tá? O que é essa teoria da imprevisão? E aí eu faço gancho com a questão histórica. Eu estava analisando ontem o nosso Código Civil. O nosso Código Civil ele é de 2002. O Código Civil anterior é de 1916. Ô, doutor, tu estava analisando ontem, é tipo um hobby teu, é isso? Não, tu fica analisando o Código Civil? Não, para falar sobre a teoria da imprevisão, né? Muito legal. E orientar as pessoas. O Código Civil nosso atual é do ano de 2002. O código anterior é de 1916. No Código de 16, não falava nada da teoria da imprevisão. E no Código de 2002, em um lapso temporal gigantesco, foi previsto no artigo 478 a 480 do Código Civil a teoria da imprevisão, que é a possibilidade de renegociação em casos de extrema urgência, necessidade, como no caso de guerra e no caso também de uma pandemia. Mas olha que legal, Thiago. No Código 16, o que estava acontecendo em 1916? A Primeira Guerra Mundial, que é de 14 a 18. A teoria da previsão nasceu na França, em virtude da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a França tinha inúmeros contratos de carvão, que era um insumo essencial para a época. Então, as empresas precisavam manter, porque tudo, a energia era toda através de carvão. Precisavam manter contratos e renegociar contratos que
que foram negociados antes da Primeira Guerra Mundial. Então, não existia no mundo jurídico, principalmente das grandes potências, a teoria da imprevisão. Nós só fomos adotar a teoria da imprevisão em 2002, e o nosso Código Civil já permite isso, nos artigos que eu citei, 478 a 480, a possibilidade, primeira, de renegociar os contratos, e segunda, de rescisão dos contratos por essa realidade. E aí eu fui ver algumas jurisprudências, tá? Algumas jurisprudências dos tribunais superiores. Em outros momentos históricos, então, assim, só para concluir, 1916, quando o nosso código foi promulgado, a gente estava no meio da Primeira Guerra. O que aconteceu em 2018? Gripe espanhola, matou 50 milhões no Brasil inteiro. Depois teve a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente teve vários momentos históricos a possibilidade de aplicar essa teoria da imprevisão, tá? Ô, doutor, só uma questão. A teoria da imprevisão, nesse nosso momento atual, onde é um momento realmente... Se aplica completamente, tá? E esse era a conclusão que eu ia chegar. Por que se aplica... Eu estou sentindo, doutor, que os próprios bancos, fornecedores, eles já sabem disso e estão se antecipando, né? Sim, com certeza. Esse era o ponto também que eu ia chegar. E olha que legal. A gente teve, no ano de 99, a gente teve um evento no Brasil que foi o dólar subindo assustadoramente, né? Quando o Plano Real chega em 94, ele chega, e não sei que vocês vão lembrar melhor do que eu, $1 era igual a R$1. Meu pai tinha restaurante, ele recebia em dólar, porque era a mesma coisa de R$1. E o que as pessoas começaram a fazer? Contrato em dólar, colocando indexador em dólar. O que aconteceu em 99? O dólar disparou. Muita gente utilizou a teoria da imprevisão para repactuar os contratos ou para renegociar os contratos. Chegou em 2008, com a crise de 2008, da rede bancária, principalmente do setor imobiliário dos Estados Unidos, muita gente tentou renegociar de novo os contratos por conta da crise nos Estados Unidos. Os tribunais superiores falaram assim, não, se em 99 aconteceu a mesma coisa, em 2008, 2009, já daria para prever isso. Não se aplicou a teoria da imprevisão. Aí o que eu pergunto e questiono é o seguinte, Thiago. Em 2020, como que a gente ia prever um vírus lá na China que poderia impactar o mundo inteiro, que, entre aspas, não é um vírus de gripe, né? Mas ele começa com sintomas idênticos a um sintoma de gripe, e que a gente poderia prever um impacto tão grande, inclusive, nas nossas rotinas diárias, nas nossas relações sociais, nas nossas relações econômicas, profissionais. É imprevisto, né? É imprevisto. Então, aí entra a aplicação da teoria da imprevisão. Então, eu já estou vendo aqui algumas perguntas das pessoas perguntando o seguinte: doutor, quero deixar de pagar o meu contrato com a Celesc. Não vou pagar. Veja uma coisa, não pagar é a mesma coisa a gente falar para os nossos próprios clientes também não pagarem. Então, não é esse o caminho. Aqui em Minas, a gente tem uma coisa que chama o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se você não quer que aconteça isso com você, não faça o mesmo com os outros. Tá? Então, assim, não é esse o caminho. Qual que é o caminho? De repactuação, de renegociação. Eu vi o Márcio falar da questão da postergação do pagamento do Simples Nacional. Aconteceu a postergação também do pagamento dos tributos, também em relação ao FGTS, com essa medida provisória, a medida provisória 927, que saiu dia 22 de março. Né? A gente está soltando alguns artigos, alguns vídeos para falar sobre isso, e até no momento de incerteza, a gente não tem certeza de nada também, porque toda hora as coisas mudam. Né? Hoje já saiu, inclusive, uma outra medida provisória, revogando por completo o artigo que não deveria ter saído dessa medida provisória. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, Thiago, é que é um momento de repactuação. O que eu aconselho? Chame a Celesc, assim como os bancos já estão fazendo,
eu vi uma chamada do Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, falando que quem tem, inclusive, financiamento junto às instituições financeiras, essas instituições financeiras, quem está em dia com as instituições financeiras, pode jogar e ganhar um prazo para pagamento. Ou dividir isso aí ao longo desse período que a gente está passando. Então, o que eu acho? Chame a concessionária de energia elétrica e fala o seguinte, olha, nós estamos passando por um momento, porque ela também está passando por esse momento. E existe uma bendita de uma coisa que chama teoria da imprevisão. E apesar de não ter muita aplicabilidade ao longo desses tantos anos que existe a teoria da imprevisão e de ser aplicado em alguns momentos só, a gente pode utilizá-la nesse momento porque ela se aplica nesse momento que a gente está vivendo. Uma coisa que eu deixo também, Thiago, é a possibilidade das próprias associações criarem planos de renegociação para os seus associados junto com as concessionárias de energia elétrica. Agora eu estou dando pitaco aqui o que pode acontecer, tá? Por exemplo, se a Pronet chegar lá na Celesc e falar assim, Celesc, nós temos X associados e esses associados, eles precisam manter os serviços deles e eles vão ter inadimplência. Isso é fato. Tá? Como foi colocado aí pelo Rogério, nós vamos ter que administrar essa inadimplência. Tá? E uma das formas também de administrar essa inadimplência é buscar repactuação com os nossos fornecedores. Concessionárias de energia elétrica. A Pronet, por exemplo, chega lá e fala assim, olha, nossos associados precisam de um plano aqui de repactuação. Vamos colocar... assim como na questão do FGTS, assim como a questão do ICMS, vamos colocar uma suspensão temporária aqui para eles pagarem a partir de novembro, dezembro e janeiro, ou vamos dividir isso aqui? Pode ser feito? Deve ser feito. Não é vamos para cima deles. Não é deixar de pagar, mas sim repactuar, né? Como o Rogério também colocou. Os clientes vão ligar, vão pedir um downgrade, vão pedir até o cancelamento. Doutor, eu vou poder cobrar a multa dele? Na minha visão, dentro desse período agora, eu não aconselharia as pessoas, inclusive, a cobrar multa, mesmo com contrato de fidelidade, porque existe a bendita da teoria da imprevisão. Porque eles vão levar e vão falar o seguinte... Serve para os dois, né? Para os dois lados. Serve para os dois lados. Então, assim, nós vamos ter que tratar caso a caso, assim como os outros especialistas falaram aí. Tá? Eu não estou falando aqui, pessoal, estou vendo aqui também o pessoal colocar aqui, tentar baixar o valor unitário. Isso é outra coisa. Tentar baixar o valor do ponto, e quem me conhece das palestras que eu já fiz, nós temos, inclusive, ações judiciais contra empresas para baixar o valor do ponto. Aí nós vamos ter que entrar... A Pronet já fez uma notificação extrajudicial questionando... tanto o valor quanto o reajuste, nós já estamos brigando por isso, ao menos com a Celesc, tá, pessoal? Nós já estamos em discussão com isso aí, tá? Doutor, eu vou te interromper, eu vou te fazer algumas perguntas que a gente já está pré-mapeadas aqui, tá? O pessoal fez perguntas antes, então para nós atender a galera que veio antes. Nós já perguntei isso pro Rogério, tá? E eu vou perguntar para ti. O Rogério falou o lado humano disso, eu quero o lado jurídico. Devemos instalar internet? Devemos estar instalando? Sim ou não? E o que fazer quando o funcionário não quer trabalhar? O que fazer juridicamente? O que acontece quando ele não quer trabalhar? E eu vou emendar a terceira pergunta, que é uma pergunta também vinda da internet aqui, do pessoal, quais as preocupações nós temos que ter na relação de trabalho de home office? Dessa galera que tá. Eu sei que tivesse um artigo sobre isso, mas tu pode ser bem sucinto, né? Explicando isso aí, tá? Então, fica esses três questionamentos. O que nós devemos fazer como obrigação, por ser essencial, tá? O que acontece se os funcionários não quiserem trabalhar? E quais as preocupações com relação de trabalho de home office? Tá, vamos lá. Esse primeiro questionamento aí, Thiago, ele é maçante, assim. Todo mundo está fazendo esse questionamento e eu acho que é uma pergunta-chave, inclusive, para orientar as pessoas, tá? Tem muita gente falando o seguinte, não, eu não posso ativar novos clientes, ou é contra, inclusive, o momento que nós estamos passando, tá? Qual que é a minha orientação? Vamos lá. Uma coisa que as empresas vão ter que prestar atenção é se os insumos que elas têm para fazer as novas
instalações, as novas ativações, vão prejudicar a manutenção que elas já têm que fazer para os atuais clientes, tá? Então, essa é uma questão que ela deve ser observada, porque tem muita empresa instalando, ativando novos clientes, mas não vão ter equipamentos, por exemplo, para manter os serviços dos clientes que ela já tem contrato. Tá? Interessante, só uma deixa. Quando falam que telecomunicações é essencial, está enquadrado as empresas fornecedoras, né? Então, quem fornece os insumos também tem o caráter essencial e também podem continuar trabalhando, né, doutor? Nesse decreto que, inclusive, o Márcio citou, né, o decreto que foi proferido que fala sobre serviços essenciais, lá deixa claro que serviços de telecomunicações e internet são serviços essenciais, tá? Mas, assim, só para fazer um pitaco aqui também, Thiago, já tinha uma lei chamada Lei de Greve, e eu até te falo o número dela aqui agora. A Lei de Greve, ela é de 1989, 7.783, de 28 de junho de 1989. Na Lei de Greve, ela já determinava que os serviços de telecomunicações são serviços essenciais. E dentro dessa lei, tem inúmeros outros serviços que são elencados como serviços essenciais. Então, quem quiser saber quais são os outros serviços essenciais, e já tinha uma lei federal de 89 que já determinava quais são os serviços essenciais, e telecom já estava dentro do rol, tá? Então, assim, só para continuar nessa explicação aí, eu devo manter a instalação de novos clientes ou devo só fazer manutenção? Isso é uma questão particular que cada um vai ter que olhar para dentro de si, né? Para dentro da sua empresa e para verificar isso. O que a gente aconselha? Se você continuar ativando serviços, que inclusive, como muito bem colocado pelo Rogério, é uma atividade que tem que gerar lucro, é uma atividade que tem que movimentar a empresa, ela deve continuar. Desde que você não prejudique, primeiro, a mantença dos clientes que você já tem na sua base, né? Ou seja, tem equipamento do cliente que pode dar pau nesse período aqui, você vai ter que substituir equipamento para substituir, tá? E segundo, o que vai ter que ser observado é manter a qualidade desses serviços. Não adianta a gente sair ativando, e não manter uma qualidade desse serviço. Então, a resposta para essa primeira pergunta é depende. Por que depende? Né? Parafraseando o mestre Ronaldo Couto. Né? Depende. Por que depende? Depende se a empresa vai ter condição de manter a sua prestação de serviço para os clientes atuais e manter essa ativação de novos clientes, mas preservando a qualidade e a manutenção do serviço. Mas um ponto que você tocou, Thiago, é de suma importância, porque as empresas que fornecem insumos para as atividades essenciais, por tabela, por efeito ricochete, que a gente chama, ela também se torna uma fornecedora e também se torna um serviço essencial, tá? Então, assim, respondendo essa primeira pergunta, as empresas vão ter que olhar para dentro delas, né? A segunda pergunta... A segunda questão é sobre os colaboradores. Eu só quero colocar um adendo aqui. Como total leigo que sou, doutor, tá? Como total leigo. Nossos colaboradores de campo, tá? Os técnicos de campo, eles recebem um auxílio referente à periculosidade, tá? Nesse caso, essa possível exposição, esse auxílio se enquadra nisso? Teoricamente, cobriria essa periculosidade? Tiago, eu vou colocar aqui para falar também, está aqui do meu lado, né? Eu não apresentei até agora para essa correria. A doutora Taline está aqui no meu lado. Bom dia, Thiago. Oi, doutora, tudo bem? E a doutora Taline é especialista na área trabalhista. Então, nada melhor do que um especialista para falar dessas questões trabalhistas e dando oportunidade, de vez, ainda mais para as mulheres, né? Tá. Doutora, então eu vou te fazer duas perguntas já, tá? Novamente, obrigado pela participação, doutora. Taline, né? Isso. Tá bom. Doutora, é o seguinte, o que mais está pegando nesse momento? Técnicos que não querem trabalhar, que dizem, não, eu não posso, não quero botar minha família em risco, eu tenho filho, tenho filho pequeno, eu tenho vó em casa, é a primeira situação.
A segunda, as pessoas estão perguntando se a periculosidade que os técnicos ganham, teoricamente, valeria como um auxílio, um abono relativo à exposição deles sobre isso. A terceira, o que acontece com os funcionários de balcão, as pessoas que atendem clientes? Porque nesse momento, o que está pegando de verdade nós não estamos conseguindo receber as mensalidades, porque as pessoas, porque as prefeituras estão mandando fechar as portas dos comércios, as lojas, e as pessoas, por exposição das pessoas ou evitar aglomeração. Então nós não estamos conseguindo receber mensalidades no balcão. Essas pessoas, nesse momento, elas têm algum benefício extra? Por exemplo, quem está no supermercado, quem está nas farmácias, elas têm que receber algo adicional? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom dia, quero agradecer a oportunidade aqui concedida tanto por Dr. Alan quanto por você, Thiago. E, na verdade, nesse momento não há que se falar em pagamento de benefício, né? A gente está vivendo aí uma época de extrema retenção. Então, na verdade, quando a gente aborda a questão do adicional de periculosidade e do adicional de insalubridade, eles são tratados com base em normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, né? Para inerente à exposição a fumaça, a calor, enfim, não há que se falar na aplicação desses adicionais quando se trata de estado de calamidade. A partir do momento que a gente está no estado de calamidade, todos estamos expostos, né? Então, a gente vai começar a efetuar pagamento de periculosidade para absolutamente todo mundo. No momento que a empresa ela passa a receber menos, ela vai ter que ter uma oneração mais elevada, né? Então, realmente, não é o momento de se falar nisso. E eu acho que cabe a conscientização dos empregados nesse momento, né? Como você bem colocou, muitos aí têm se recusado à prestação de serviço e a nossa orientação aqui interna é sempre chamar o empregado para um diálogo, realmente para entender o que se passa com ele, realmente para entender se ele tem contato com alguém do grupo de risco, por mais que ele não tenha, e tentar resolver realmente as coisas de uma forma pacífica, né? Logicamente, eu até hoje mais cedo, conversei com um cliente que, na verdade, ele estava até um pouco exaltado. E eu falei com ele, olha, não cabe a gente demonstrar o que é certo e errado nesse momento, né? Cada um tem suas particularidades, cada um tem seus enfrentamentos. Então, cabe a gente ter realmente um diálogo, tentar conscientizar o empregado que ele, na verdade, ele presta um serviço essencial. Então, se ele se recusar a prestar em localidade que talvez não tenha mais ninguém para prestar, todo mundo estará prejudicado, a sociedade estará prejudicada como um todo, né? Então, eu realmente acho que nesse momento é trabalhar conscientização e não visar lucro, não visar recebimento próprio. É trabalhar pela coletividade. Certo. Aí vem uma pergunta para vocês dois. Sobre a gente abrir as lojas para receber os clientes. Quando eu falo receber os clientes, eu não estou falando necessariamente de receber dinheiro dos clientes. As pessoas que mais necessitam de suporte são aquelas menos instruídas. E eu estou batendo nessa tecla. As pessoas que vão até a loja para pagar são as que não conhecem os meios digitais, não têm esse conhecimento. E normalmente até são os grupos de risco, né? E as pessoas que vão na loja pedir um suporte são as pessoas menos instruídas, que não conseguem sequer pegar um telefone e ligar para o suporte. Então, quando o pessoal fala assim, você tem que fechar a loja, você tem que fechar e não atender ninguém, eu vejo como a gente, tá bom, é algo complicado, é algo complexo, mas se nós não atender as pessoas que estão vindo até nós pedir socorro, pedir, olha, eu não consigo fazer de outra forma, eu por exemplo, estou sem conexão de internet, eu não consigo ligar para o suporte, parece um absurdo para todos nós, mas é algo muito comum, as pessoas não conseguem ligar para o suporte, ou falar com um atendimento automatizado, ou falar com atendimento. Eu quero saber a opinião de vocês sobre as lojas abertas recebendo pessoas, não necessariamente dinheiro, recebendo pessoas. O que vocês acham? Qual que é a orientação de vocês sobre isso? Tá, vamos lá. Deixa eu falar primeiro, aí eu deixo a Taline falar, tá? Uma coisa que tem que ser observado, Thiago, é que existem decretos, inclusive decretos municipais, inclusive decretos estaduais, falando sobre a questão de comércio, tá? Quando a gente fala sobre questão de comércio, e atividade dos provedores tem... por si só também, uma atividade comercial, né? Você tem que vender o seu produto, vender o seu serviço. Tá? Então, o que a gente orienta aqui para que os provedores façam? Não é deixar as portas abertas, não é deixar
em funcionamento o seu balcão como se a gente não estivesse vivendo esse momento agora, né? Eu segui também essa discussão aí no grupo da Apronet, né? Eu vi que, inclusive, você fez um vídeo explicando como que você estava funcionando, né? Você colocou uma placa na porta da sua empresa, informando do decreto, informando das restrições, né? As portas estavam cerradas, mas havia pessoas ali para atender. E eu concordo com você, e a minha visão particular, tá? Eu concordo com você que existem pessoas, principalmente nesse momento, que vão necessitar de um atendimento, não é de um atendimento da empresa, é um atendimento social, né? Você vai precisar de que sejam compreendidas dentro da dificuldade de cada um. Eu vi, assim, só para complementar, eu vi um áudio aí de um cara falando que todo mundo estava ensinando a lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, mas ele não sabia se poderia tomar banho. Porque ninguém falou para ele que poderia tomar banho. Assim, no primeiro momento parece engraçado, mas se a gente for analisar a fundo a natureza da grande parte da nossa população, ele realmente não sabe se ele tem que tomar banho. É uma falta de instrução mesmo. Então, dentro desse cenário, Thiago, o que eu acho? Eu acho que as empresas têm que se precaver, lógico, né? Tem que continuar trabalhando. A questão do balcão tem que falando dos meios para pagamento, das formas como deve ser feitas, avisos nas redes sociais, dar uma instrução mais efetiva para os seus clientes, mas vai aparecer cliente que não vai saber fazer isso, vai aparecer cliente que não sabe nem ler, se quer ler. E eu acho, na minha opinião particular, você está perguntando a minha opinião particular, eu acho que as empresas não devem vetar o atendimento a essas pessoas. Assim como os funcionários de campo têm que entrar na casa das pessoas para fazer o atendimento e tem que se precaver, lavar as mãos, EPIs, eu acho que também a empresa pode criar uma forma de, em casos esporádicos, não é para deixar as portas abertas, em casos esporádicos, também fazer o atendimento para essas pessoas, né? Eu estava vendo agora de manhã vacinação via drive-thru. As pessoas vacinando, o agente vem dentro do carro e vacina as pessoas drive-thru. Nesses momentos de crise, e fazendo um gancho com o que eu falei, até no momento de guerra, no momento de calamidade pública e tal, sempre surgem ideias novas. Então, assim, é o momento da gente criar também ideias novas de como que a gente também não pode deixar desguarnecido essas pessoas que vão precisar desse atendimento. Então, que seja criar uma forma de atender no balcão, entre aspas, mas com EPIs, com máscara, luva, que seja criar uma forma de atender essas pessoas, né? Assim, é a minha opinião particular, né? O que você acha, Thalina? Então, eu até recebi também um questionamento de cliente nesse sentido, e na verdade eu até discordo parcialmente de Thiago aqui, um pouco de Alan também, porque na verdade as pessoas, elas às vezes optam pelo caminho mais rápido. Então, na verdade, não é só a pessoa que realmente não tem instrução que está se expondo a risco, expondo toda a população em risco, indo às ruas, né? Então, por isso a necessidade efetivamente de trabalhar sim de portas baixas, de colocar cartazes, né, com o passo a passo de todo o caminho que a pessoa tem que fazer. Eu até orientei clientes, né, quem tem possibilidade de às vezes colocar um interfone para realmente questionar e entender o porquê, de às vezes criar um canal de comunicação para a pessoa agendar previamente o atendimento, se ela quer um atendimento presencial. E, logicamente, vai ter casos de que a pessoa realmente ela não tem conhecimento nenhum e ela vai precisar de um atendimento presencial e ela vai realmente na porta e cabe à empresa, logicamente, como até alguém comentou aí, não consegui verificar o nome, mas de que manteve uma pessoa somente interna. Você manteve Foi o Fabrício? Exatamente, você manter uma pessoa interna no balcão é suficiente para atender essa demanda, né? Então, você mantém, de certa forma, uma pessoa isolada internamente que consegue dar saída nesse fluxo de pessoas que chegam até a loja. Só fazendo um gancho aí também com o que o Rogério falou. O Rogério falou em criar rotas de cobrança, né? Rotas de atendimento, né? Olha que legal. Às vezes, igual a Thaline deu a ideia aqui, de fazer uma questão de um agendamento prévio via telefone. Por que não, às vezes, colocar um funcionário
de carro ou de moto indo na casa dessas pessoas para fazer a cobrança ou fazer... Então, ideias vão ter que surgir nesse sentido, né? É o momento também da gente nos aprimorar, né? Eu sou um cara otimista, apesar de advogado, tá, Thiago? Eu sou um cara muito... Então, esse momento de crise agora são os momentos para a gente como todo mundo disse, voltar para dentro de nós, analisar o que a gente tem que fazer, e é o momento da gente também nos reinventar, nos recriar. Assim, eu não acho que vai ter, principalmente no nosso setor, Thiago, eu não acho que vai ter muitos cancelamentos de serviço, tá? Isso eu não acho que vai ter. Por quê? Porque é um serviço essencial e todo mundo precisa hoje desse serviço. Nós vamos ter... Eu acho que é o oposto, oposto, doutor. Desde que começou isso aí, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma solicitação. Isso. Então, o oposto. Assim, nós vamos ter inadimplência? Vamos. Então, é aquilo que eu falei, é trabalhar, como o Rogério colocou, as outras pessoas colocou. Nós vamos ter que trabalhar isso na inadimplência. Nem que seja como uma campanha com a associação, campanha falando da importância disso e rechaçando esses órgãos, principalmente, como eu falei, a OAB, Distrito Federal, ou outras pessoas, deputados que queiram criar entre aspas, aí, uma espécie de moratória ou isenção de pagamento de serviços que são essenciais. Então, sim, então, tá. É opinião. Agora, o terceiro ponto... Doutor, eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra live, porque o conteúdo jurídico disso aí é muito grande. Acho que nós vamos colocar isso meio como um dever de casa, fazer uma semanal, principalmente nesse momento, tá? Então, assim, foi muito bom, tu já deu uma aula, como o Rogério falou aí, deu uma aula para nós, já nos esclareceu muitas dúvidas muito importantes, tá? Deixa um recado final, que eu quero chamar o Ronaldo Couto, para o Ronaldo encerrar aí falando sobre parcerias com outros concorrentes, parceria com fornecedores, e falando de um assunto mais técnico e mais um pouco mais leve que o teu é pesado. Então dá um recado final aí, Ronaldo. Vamos lá. Assim como eu disse, Thiago, é o momento da gente nos reinventar, né? É o momento da gente nos recriar, tá? Sempre quando a gente fala em renegociar, é de repactuar, é de fortalecer, por que não, as nossas relações contratuais, é o momento da gente criar ainda mais vínculo, ainda mais laços, né? Nem sempre quando a gente fala repactuar, renegociar, é coisa ruim, pode ser uma coisa boa, né? Eu vi o Gustavo Caetano, dono da Sambatec, ele já deu algumas palestras para o setor de telecomunicações, é um cara que eu gosto muito. E ele criou, Thiago, 3 tipos de empresa dentro dessa crise. A empresa Blue, a empresa Green e a empresa Red. Ok? A empresa Blue é que tem caixa para aguentar isso por mais de 3 meses. A empresa Green só tem caixa para aguentar isso durante 3 meses. E a empresa Red é que não sabe nem o que vai fazer daqui 1 semana. Por que eu estou falando isso? Porque cada empresa vai ter que identificar qual o patamar que ela está. E dentro desse patamar, identificar quais são as medidas que elas vão tomar. Então, assim, quando a gente fala, calma nessa hora, não vamos sair atropelando as coisas, é para você olhar dentro da sua empresa e falar assim, olha, qual o patamar que eu estou? E o que eu tenho que fazer nesse momento em especial? Agora, eu deixo a dica para o pessoal para falar que é o momento de repactuação, porque da outra banda, todo mundo vai vir para tentar renegociar com vocês, né? Os seus clientes vão vir renegociar, todo mundo vai tentar renegociar. E quando eu falo renegociar, pessoal, é renegociar contrato com compartilhamento de infraestrutura, com companhia de energia elétrica, é o contrato de link, né? É o contrato, às vezes, de um insumo, né? De equipamento, enfim, numa perspectiva geral. E como minha avó dizia, tudo passa, né? Tudo vai passar, parafraseando o Chico Xavier. Tudo passa, é o momento da gente aprender com isso que a gente está vivendo, porque vai passar. Então tá. Obrigado, doutor. A gente vou te convidar outras vezes, tá? Obrigado, doutora. Até mais. Tchau. Vamos chamar o Ronaldão aqui. Fica online aí. Pode deixar. Vamos chamar o Ronaldo Couto, então. Aceita aí, Ronaldão. Já te chamei. Olha aí. Apareceu o cara. Bom dia, Thiago. Bom dia, amigos.
E aí, meu amigo, tá cansado de escutar nós falar aqui 2 horas quase já, não? Não, não, eu estou acostumado sempre a palestrar depois do Dr. Alain. Então, eu já estou acostumado. Ronaldão, Achei que hoje ele foi breve. eu começo com uma pergunta que achei bem engraçado aqui. Eu vi tu falando em grupo sobre parcerias, né? Sobre o momento de fazer parcerias. Eu vi tu falando isso no grupo da Brint. E eu recebi uma pergunta que achei bem legal, que é uma pergunta, até veio em inglês a pergunta, eu não sei nem como fala isso, acho que é Cogent Communications, acho que é uma operadora, e ela perguntou, como uma operadora Tier 1 consegue ajudar os provedores? Então, eu vou estender essa pergunta falando mais. Como nós podemos nos ajudar? O que você acha fundamental de ajuda mútua para que a gente passe por isso da melhor forma possível, por favor. Tá bem. Bom, Tiago, primeiramente, né, é até redundante, de repente, muitas coisas do que eu vou falar depois do que todos já falaram e expuseram de uma forma brilhante, né? O que nós temos, acho que, pensar em primeiro lugar, né, até divulgamos ontem aí alguns posts, né, é que nós temos que entender que o mundo mudou, né? Nessas últimas semanas nós estamos vivendo um outro mundo, né? Ou seja, todos nós temos que aprender a estar vivendo nesse novo mundo, né? Agora, duas coisas que eu queria principalmente comentar, né? A gente precisa, nesse momento, principalmente manter a calma, equilíbrio, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Particularmente, eu nunca vi boas decisões serem tomadas num ambiente totalmente turbulento ou de uma forma totalmente atribulada. Ou seja, nós precisamos de calma para tomar as boas decisões. Segundo, essas decisões, Tiago, eu acho que elas precisam ser tomadas pensando principalmente na segurança e na saúde das pessoas. Eu acho que esse tem que ser o nosso norte. Como é que a gente pode tomar essas decisões, mas tendo como principalmente, né, o objetivo de garantir a saúde das pessoas. Eu acho que isso é o ponto. Bom, isso posto, a outra coisa que a gente precisa pensar, e aí vai entrar nessa questão de parcerias que eu abordei, é que a gente precisa ter uma visibilidade detalhada do nosso caixa, do nosso fluxo de caixa, né? Ou seja, nós estamos passando por um momento onde já se falou de inadimplência, onde já se falou de suspensão de serviço, onde associações, né, a Ordem dos Advogados do Brasil falou de não pagar os nossos serviços, que já foi abordado pelo Dr. Alain. Mas nós estamos falando tudo isso e, obviamente, que tudo isso tem um impacto na questão do nosso fluxo de caixa. Ou seja, é o momento da gente olhar em detalhe quais são os principais custos, quais são as principais despesas que nós temos e colocar isso de uma forma cronológica, de forma que a gente entenda perfeitamente em que momento nós vamos ter que honrar qual despesa. E uma vez que a gente tem essa visibilidade, a gente entender se nós vamos ter fluxo de caixa para isso. E por que eu estou comentando isso? Porque essa negociação, por exemplo, primeiramente com o fornecedor, ela não deve acontecer depois que eu deixei de pagar o fornecedor. Uma vez também que ele tem os compromissos dele para honrar. Ou seja, se nós temos uma previsibilidade, né, de que nós não vamos ter condições de bancar com um determinado custo, quer seja ele link, quer seja ele post, ou quer seja ele qualquer outro tipo de custo ou despesa, está no momento da gente, então, fazer a negociação prevista, né, que o Dr. Alain falou que até tem instrumentos legais para isso, mas a gente poder fazer essa negociação. Eu tenho visto muita gente falando de deixar de pagar isso, deixar de pagar aquilo, etc., mas sem entender realmente em que momento isso vai acontecer e qual vai ser o impacto disso tudo na nossa operação. Então, acho que esse é o ponto número 1. Né? E aí, Legal. Thiago, com base nisso, tá?
pensando de novo questão de caixa, a minha posição particular, obviamente, né? Se é minha, é particular, não é isso? É que as novas instalações que a gente vai fazer têm que ser instalações de caráter especial. Eu acho que não é o momento da gente focar em novas vendas. Eu vejo, às vezes, o pessoal falando, vamos surfar essa onda. Eu acho que não é momento de surfar, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que uma nova instalação ela vai só se pagar entre 6 a 1 ano. Entre 6 meses e 1 ano. Ou seja, nós devemos manter o equilíbrio. Claro que se eu tenho algum tipo de serviço da área de saúde ou uma pessoa numa condição especial que necessite desse serviço nosso, que já foi declarado essencial, nós não vamos se negar a fazer. Mas a gente tem que ter muito cuidado, de novo, por quê? Porque as novas instalações é o que mais compromete o nosso caixa. Então, se a gente aliviar um pouco isso, a gente vai ter condições de respirar um pouco melhor para entender aquilo que realmente é essencial que a gente precisa pagar. Ótima colocação. Tá ok? Ótima colocação. Perfeito, Ronaldo. Esse é um primeiro ponto, tá? Até a gente sempre brincou, né, nas palestras ou nos treinamentos, né, dizendo o seguinte, né, que se o provedor ele sempre trabalha, ele nunca vê o dinheiro, né? E é simples, né? É só parar de instalar, né? Porque para de instalar e sobra um monte de dinheiro. É verdade. Né? É verdade. A gente sempre deixou de fazer isso porque a gente falou assim, bom, mas se eu não fizer, o outro vai fazer. Eu acho que agora a situação mudou um pouco. Então, assim, calma, né? Vamos procurar manter principalmente a nossa base e entender o momento que a gente está passando. Né? Fazer aquela questão da gestão da inadimplência que o Rogério comentou, enfim, né? Não vamos ser redundantes nisso. E, finalmente, Thiago, nisso que você falou, eu acho que o momento da gente estar negociando, né, envolve 360 graus a empresa. Quando a gente fala 360 graus, significa nós vamos ter que ser negociadores com os nossos clientes. Né? Eventualmente, alguns não vão estar atrasando o pagamento, ou seja, nós vamos ter que negociar isso com eles. Né? E fazer isso de caso a caso, como o Rogério falou, não adotar uma política, porque a gente entende que isso vai prejudicar. Depois, a questão dos fornecedores, e aí a gente já comentou, né? Ou seja, nós temos que ter o detalhamento, né, da questão do fluxo de caixa, das despesas, etc., para a gente poder fazer a negociação com os fornecedores. E 2, né? Desculpa, 3 agora, né? A gente que sempre participou, né, desse mundo associativo, né, a gente sempre falou de parcerias, né? E isso talvez nunca tenha ficado muito claro para as pessoas o que a gente poderia estar ganhando, de repente, tendo como parceiro um concorrente nosso. Chegou a hora da gente refletir melhor sobre isso. Né? Ronaldo, só te dando um comentário e já uma pergunta na sequência. O aumento do uso de internet foi violento, né? Tem pessoas que falam de 30%, 40% no horário de pico, durante a tarde mesmo o uso está igual à noite. E o que eu mais estou vendo hoje em dia são aquelas empresas que optaram por não comprar do provedor regional e comprar da operadora, por questão de preço, não ter como fazer o upgrade de porta nesse momento. E aquelas empresas que compraram do concorrente, do parceiro, do provedor local, na hora estão sendo supridas do link. Então, é só um comentário para dizer assim, isso mostra o que é comprar do pequeno, do provedor. Né? E eu emendo a pergunta falando sobre uma parte técnica agora. Você acha que existe uma iminência de um colapso na internet? A gente fala, a Europa está falando sobre isso, está sendo muito questionado isso. Tu acha que existe uma iminência disso? Bom, Thiago, vamos lá. Só complementando a questão das parcerias, claro. Né? Tem muita coisa que a gente pode estar economizando em termos de custos se a gente tiver
tiver parceiros, né? Se a gente tiver boas parcerias, né? Nós estamos falando, por exemplo, da gente compartilhar um call center, né? Principalmente nessa hora onde a gente tem pouco recurso, a gente vai precisar, de repente, enxugar os nossos recursos. Nós estamos falando, por exemplo, no atendimento, aliás, desculpa, na gestão dos materiais, dos insumos, de repente a gente então poder colaborar um com o outro, enfim, são várias possibilidades. Com relação, Tiago, ao colapso da internet, tá? Finalmente chegou a hora, né? Depende, né? Mas eu vejo da seguinte forma. A nossa estrutura de rede hoje no Brasil, principalmente por conta dos provedores, é uma rede muito robusta, é uma rede onde o atendimento com fibra ótica é a grande maioria, né? Então, embora esse aumento no pico aí de 20%, 30% ou 40% tenha sido percebido, eu não vejo motivo para isso se tornar um colapso, né? Eu acredito, sim, que mais preocupados que nós estão os geradores de conteúdo, né? Eu acho que o gargalo hoje da rede não é nosso. O gargalo é do gerador de conteúdo. Então, quando a gente vê que a Globo baixou a resolução, que a Netflix está indo para esse mesmo lado e etc., né? É o gargalo deles, não é o gargalo nosso, né? Então, eu acho que a gente não deve ter receio com relação a isso. E uma outra coisa que eu queria ainda colocar mais com relação ainda a essa questão da gente poder se unir cada vez mais, esse é o momento da gente se unir cada vez mais, novamente usar, né, a força que hoje os provedores possuem, né, a representatividade que eles possuem no nível Brasil, principalmente, né, com relação a governo. Vamos lembrar que já faz alguns meses que nós temos mais acessos em redes FTTH, mais acessos em fibra ótica no Brasil que as próprias operadoras. Então, se por acaso o governo não olhar com cuidado todos nós, né, isso pode representar metade do Brasil desconectado, porque de repente a gente não vai ter condições de operar. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa mostrar, né, para governo e para OAB, ou o que quer que seja, que a gente precisa manter a nossa operação. Só que para manter a nossa operação, a gente precisa manter também em dia os nossos compromissos, né? Perfeito. Pessoal, assim, eu vi que tem uma acho que não sei, uma moça estava falando que eu atrapalhei o Ronaldo. Desculpa, pessoal. Eu sou amador nesse negócio de live aí, e eu tô com 100 perguntas que foram previamente escritas. Então, eu estou tentando colocar as perguntas no meio do diálogo, e realmente isso atrapalha mesmo qualquer um, tá? Desculpa aí a nossa espectadora que falou que eu atrapalhei o Ronaldo. Eu normalmente atrapalho mesmo, tá? Ronaldo, cara, dá um último recado então, até porque eu não consigo mais achar pergunta aqui, tem muita pergunta, vou ter que fazer outras lives. Dá um último recado aí, dá um recado otimista. Fechamos 2 horas de live já, eu acho que foi um sucesso, quase 400 pessoas participaram já. Então dá um recado aí para finalizar, é contigo. Pessoal, eu vejo da seguinte forma, né? Novamente a gente está vivendo um mundo novo, né? Então está na hora da gente ter novas ideias, né? Ter novas formas de negociar, de se apresentar para o cliente. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Eu acho que o nosso foco não pode ser o foco na crise, né? Vamos ter foco nos nossos clientes, vamos ter foco nas nossas bases, vamos ter foco em descobrir novas maneiras da gente seguir, né? Da gente seguir saudável, da gente seguir prosperando com as nossas empresas, né? Se a gente tem um ponto positivo nisso, né, Tiago? Até algum tempo atrás, todos os provedores estavam preocupados com 5G, né? Acabou a preocupação do 5G agora. É verdade. É verdade.
se a gente vai passar por essa, eu tenho certeza que a gente vai passar, né? A gente vai se preparar de uma forma adequada, né? Pode vir o que for, né? A gente mata no peito e toca a bola novamente. É isso aí. Então, pessoal, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo aí. Vamos ficar no compromisso de fazer aí, talvez uma vez por semana, uma live dessa aí. Estamos meio atrapalhados, desculpa nossos erros aí, mas eu acho que foi bem legal. Tá bom? Obrigado, Ronaldo, obrigado, Rogério, obrigado, Marcelo, obrigado, Luana, obrigado, Alan, obrigado, Márcio. Até mais, pessoal. Um forte abraço e até mais. Um abraço. Valeu.